Olá, quarto ano! Como é que vocês estão? Bem, o nosso vídeo de hoje é para falar de um assunto muito sério, ok? É sobre o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Porque nós sabemos que cada integrante de uma cadeia, ou teia alimentar tem papel muito importante nas relações alimentares, certo? A partir do momento em que algumas espécies desses integrantes desaparecem da natureza por diversos fatores, seja desmatamento, a caça ilegal ou as queimadas, que é uma das mais recorrentes na nossa natureza, não é? Então, entre outros fatores, tudo isso interfere na disponibilidade de alimentos e abrigo também, fazendo com que esses integrantes dispersem para as outras áreas. Então, a teia alimentar ela fica em desequilíbrio, faltando alimentação para esses animais dentro da cadeia deles, porque um se alimentando do outro. Como nós sabemos, na cadeia alimentar, um ser vivo se alimenta de outro ser vivo. E o que é que acontece quando tem esse tipo de desequilíbrio na natureza, As queimadas, o desmatamento, esses animais começam a dispersar do habitat que ele vive, do habitat natural que ele vive. Então eles ficam sem abrigo, sem alimentação, e aí eles começam a dispersar para outras áreas, inclusive para áreas urbanas. Não é isso? Sempre a gente está vendo aí nos jornais, nos noticiários, de animais que foram capturados em áreas urbanas, como as estradas, que cortam as cidades, em quintais, não é isso? Em telhados também. Então isso ocorre por esses motivos, que os animais ficam sem abrigo e eles ficam sem alimentação, Então aí acontece o desequilíbrio nas teias e nas cadeias alimentares, certo? Isso ocorre também porque por culpa, dos seres humanos, que é eles que invadem os espaços dos animais. Quando os animais se veem sem o espaço dele, claro que ele vai procurar um lugar para ele se abrigar e para ele se alimentar. Aí acontece essa situação, não é isso? Deles invadirem as áreas urbanas, E também eles ficam muito vulneráveis. Na hora da travessia, procurando alimento ou abrigo, eles costumam ser atropelados, não é isso? As pessoas também capturam esses tipos de animais, inclusive o silvestre, da natureza, eles capturam e colocam em cativeiro em casa, como criam macacos dentro de casa, outros animais também, e aí roubando a liberdade desses animais, gente? Mas o foco mesmo é o desequilíbrio na teia e nas cadeias alimentares, Então, nós temos também outras relações ecológicas entre os seres vivos, tá? Então essas relações que nós temos são a sociedade, que eu já citei aqui para vocês, A competição é um animal competindo com o outro por alimento, E acabam até às vezes um matando o outro também. A predação também, eles ficam bastante vulneráveis e outros predadores vêm e a presa é fácil, certo? Tem também o parasitismo, Que também é outros tipos de seres vivos, que são os parasitas, que eles também sofrem com esse tipo de ação. E tem também o inquilinismo, tá? Que é aquele que se apodera do corpo de outro animal. Por exemplo, o carrapato mesmo, Ele se apodera do corpo de outro animal vivo. Então, tudo isso acontece, pessoal, pela falta de consciência, principalmente, do ser humano, que acabam aí atingindo diretamente esses animais, esses habitats dos animais, e acabam acontecendo aí o desequilíbrio na cadeia e na teia alimentar. Aí nós temos aqui no nosso módulo também, na página 31, falando um pouco aqui sobre a sociedade e a competição, tá? Sobre aqui, sociedade e competição, nós temos aqui no nosso módulo aqui na página 230.
Também nós temos aqui na página 231, falando um pouco sobre predação, parasitismo e inquilinismo, tá? Então nós temos também aqui falando um pouco sobre cada um deles, tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Falando um pouco sobre desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Aí vocês leiam o módulo de vocês, tem atividade para ser respondida. No caderno também, tá? Vai atividade para vocês copiarem, responderem no caderno de vocês de ciências. E aí nós corrigiremos na próxima aula, tá bom? Então, bom estudo, fiquem com Deus e até lá.